Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Estamos na campanha Senhor, nos ensina a orar. E hoje nós vamos falar sobre pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diga comigo, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Todos encontraram? Lucas, capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Amém? Podeis tomar assento. Hoje é a quarta semana da campanha Senhor nos ensina a orar. Semana passada nós falamos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o que eu gosto disso é que Jesus, ele não é um simples professor, um simples religioso que prega e ensina na teoria. Ele é o mestre que vive a verdade. Porque quando ele orou, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, ele não só orou, ele não só ensinou, mas ele vivia isso. Pouco antes dele ir à cruz e morrer no meu lugar, no seu lugar, ele orava ao Pai. A palavra diz que a sua alma se abatia, ele estava angustiado, porque sabia que a hora da morte era chegada. E ele conversou com o Pai, ele orou ao Pai. E em certo momento ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus ora dizendo: eu não quero passar por este momento. Este momento é difícil, este momento é de dor. E ele ora dizendo: é necessário que eu morra. Não tem um outro jeito, não tem uma outra forma de trazer a salvação ao homem e à humanidade. E ele termina a sua oração dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não é um religioso, um escriba. Ele não é um fariseu. Ele é o mestre da vida, que nos ensina a viver, que nos ensina a orar e ter intimidade com o Pai, a pedir, mas acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estamos na metade da campanha, praticamente na metade da oração do Pai Nosso. E o que eu gosto é que como as palavras são colocadas por Jesus, a sua forma poética de escrever, a sua forma poética, a sua forma inteligente de falar, de ensinar, porque a oração começa com Pai Nosso, que estás nos céus. E no meio desta oração, ele fala: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, que está nos céus, pão nosso de cada dia nos dá hoje. O jogo de palavras, Pai com pão, que está nos céus, a eternidade, e com o dia a dia, é uma forma inteligente, é uma forma poética de ensinar e de repetir as palavras para que elas sejam gravadas, para que elas fiquem gravadas no nosso coração. Toda vez que eu falo Pai Nosso, eu também lembro que este Pai Nosso é o pão nosso de cada dia.
Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Diga, Pai nosso, pão nosso de cada dia. Agora nós sabemos que quando ele fala pão nosso, por que Jesus, ele usou um alimento, o pão, para descrever quem ele era, ou como ele é? Porque o pão é um dos alimentos mais antigos, mais usados. Se você procurar em qualquer cultura, em qualquer época da história, seja no Oriente, no Ocidente, seja aonde for, sempre o homem e a humanidade tiveram o pão como seu alimento, como um dos seus alimentos principais. É um alimento antigo, é um alimento conhecido, é um alimento que está na mesa do pobre, do rico, é um pão, é um alimento que está na mesa do judeu, do grego, de todas as culturas. E também provavelmente usou, por ser um alimento muito conhecido e usado diariamente, e provavelmente porque é um alimento muito fácil de fazer. Quando você vai fazer um pão, uma receita simples, não basta mais do que farinha, um pouco de água, uma pitada de sal, azeite. São poucos os ingredientes, basta misturar com a água, levar ao fogo, e de forma simples, rápida e prática, nós temos o pão nosso de cada dia sobre a mesa. Mas o pão, como eu disse, é um alimento comum. Nós estamos acostumados com o pão francês, com o pão de forma, tem o pão de queijo, o pão mineiro, que é muito conhecido, tem o pão de época, o pão que é o panetone. E há muitas formas diversificadas de fazer pão. Pão simples, pão sofisticados, mas todos possuem o pão e conhecem o pão. Agora, na Bíblia, ela tem algumas representações. Na verdade, são 3 representações. O pão é símbolo na Bíblia de 3 coisas. E a primeira coisa que o pão representa na Bíblia é o pão que representa as necessidades da vida. Quando fala o pão de cada dia, está falando das nossas necessidades diárias. Precisamos de ar, precisamos de água, precisamos do sol, da luz solar. Todos nós precisamos de alimento para viver. Estas são as nossas necessidades físicas. Em Provérbios 28, 19 diz, o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosidade se fartará de pobreza. Quando Jesus e a sua doutrina, a palavra de Deus nos ensina sobre o pão de cada dia, fala que aquele que trabalha tem direito a comer. E quem não trabalha não tem direito a comer. Aquele que trabalha vai prosperar. E aquele que não trabalha vai empobrecer e ter uma vida de vergonha. Isso significa que não adianta ficar na sua cama esperando o pão de cada dia. Porque o que trabalha tem direito a comer e será próspero. Mas aquele que segue a ociosidade, aquele que não quer fazer nada, que não quer trabalhar, esse não tem direito a comer e vai passar fome e vergonha. Mas nós sabemos que é bom quando você acorda de manhã e a mesa do café está pronta. Não é bom? Nós temos que correr atrás, temos que trabalhar para termos a nossa recompensa, a nossa colheita, para que tenhamos o pão de cada dia, para que possamos ser supridos. Mas também nada impede de um dia você acordar e a mesa estar pronta. Você fazer uma surpresa, ou ser surpreendido por um café da manhã. Lá em casa, vira e mexe, eu faço o café da manhã de surpresa. Eu coloco o café na cafeteira, ligo a torradeira e falo, Carla, eu fiz um café para você. Um café de surpresa. Está pronto. Vai lá, esquenta o leite, adoça o café e passa a manteiga no pão do jeito que você gosta. Não é bom receber uma surpresa dessa? Quantos já receberam uma surpresa dessa? Já chegaram e receberam uma cesta de café da manhã. Acordaram e a mesa estava feita. É muito bom receber.
É muito bom receber surpresas, mas para que isso aconteça, foi necessário alguém acordar cedo e trabalhar e preparar. Então a primeira representação que temos na Bíblia sobre o pão é as nossas necessidades da vida, as nossas necessidades físicas do dia a dia. Em Salmos 104, 27 e 28 diz: todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles os recolhem, abrem a tua mão e se enchem de bens. Esperamos de Deus, esperamos a providência diária, o pão de cada dia. A segunda representação e símbolo que traz na Bíblia do pão é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. A Bíblia é o pão espiritual para o nosso dia. Em Deuteronômio 8:3 diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui ele está falando sobre o maná, que durante 40 anos caiu no deserto para que o povo de Deus comesse do maná, do pão diário. Nós vemos muitos anos depois, Jesus, registrado no livro de Mateus 4:4, no momento difícil, no momento da tentação, em que o diabo fica trabalhando as suas necessidades físicas, ele usa esse texto e ele diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, e como nós vimos em Deuteronômio 8:3, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão, ele é um símbolo, ele representa as nossas necessidades diárias, as nossas necessidades físicas, o pão, o alimento de cada dia. Mas ele também representa a palavra de Deus, o pão espiritual, o pão da vida, que alimenta a alma e que nos dá vida e vida em abundância. E o terceiro símbolo é a salvação em Cristo Jesus. Diga comigo, a salvação em Cristo Jesus. Estas são as três representações do pão na Bíblia: as necessidades da vida, a palavra de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele usa o pão como um símbolo para representar seu próprio corpo. Quando ele faz isso, ele dá um sentido novo à Páscoa judaica e torna ela uma Páscoa, uma refeição, um memorial, como fizemos esta semana, mas não judaica, mas universal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. Em Lucas 22:19 diz: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Nós temos que entender que ninguém é obrigado a aceitar a salvação de Cristo. Pastor, o meu marido não quer aceitar a Cristo, ele não é obrigado a aceitar a salvação de Cristo. Meu filho não quer vir à igreja, ninguém é obrigado a aceitar a salvação de Cristo. Cristo morreu para que aquele que crer seja salvo. Por isso, se o seu marido, se o seu filho não quer aceitar a salvação, não quer fazer parte da família de Deus, frequentar a casa do Pai, diga comigo, ninguém é obrigado a aceitar a salvação de Cristo. Mas diga comigo, ela existe. E está disponível para todos. Diga, para todos. Para o homem, para o filho, para o bandido, para o traficante, para o usuário, para a prostituta, para o infiel. Ninguém é obrigado a aceitar a salvação de Cristo. Mas ela existe e está disponível para todos. Ela está disponível para o seu marido. Ela está disponível para o teu filho.
Ela está disponível para todos. Não importa qual é a sua necessidade física, emocional, nos relacionamentos ou espiritual. Não importa se você necessita do pão das necessidades, do pão da palavra, do pão da salvação. Não importa qual seja a sua necessidade, Deus está disposto a saciar todas as suas necessidades se você escolher depender dele. Você escolhe depender de Deus? Porque aquele que depende de Deus, ele vai saciar todas as nossas necessidades. Não importa qual seja a sua necessidade, não importa o nível da sua necessidade, não importa a quantidade e a grandeza das suas necessidades. Deus está disposto a suprir todas as nossas necessidades físicas, espirituais e de salvação eterna. Todas as nossas necessidades serão supridas de uma forma ou de outra, se nós dependermos por completo de Deus. Você falou que você está disposto a depender de Deus. Diga, eu estou disposto a depender de Deus. Mas eu quero fazer a segunda pergunta. Completamente? Você está disposto a depender completamente de Deus ou só em alguma área? Não, na área financeira, eu não vou depender de Deus. Não, na área sentimental, eu não vou depender de Deus. Não, na minha vida espiritual, não, eu já sei a Bíblia, eu não vou depender de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Vocês já falaram que estão dispostos, que vocês precisam que Deus venha suprir as suas necessidades. Mas é completo? É em todas as áreas da sua vida? É na sua vida pessoal? É na sua vida familiar? É na sua vida social? É na sua vida financeira? É na sua vida espiritual? Em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Diga de novo comigo, aceitando que Ele é a fonte de tudo. Não há nada que precisamos que Deus não possa prover. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga, não há impossível para Deus. Ele provê todas as coisas. Não há nada que precisamos que Deus não possa prover. Diga, Ele é o meu Pai, provedor. Diga de novo, Ele é o meu Pai, provedor. Deus está sempre disposto a dar o melhor para os seus filhos. Diga, Deus tem o melhor para mim. Quando nós vemos o texto, e tenho repetido este texto inúmeras vezes, Mateus 7, 9 e 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Fala para você mesmo, peça. Peça a Deus. Porque precisa pedir. Precisa pedir. Ele fala, o filho que pedir pão, eu não darei pedra. Mas é para o filho que pede. O que você está pedindo para Deus? Um pão? Uma padaria? Um emprego? Um carro? Uma casa? Uma porta aberta? Uma faculdade? A salvação da tua casa? A restituição da sua família? O que você está pedindo a Deus? Porque você pedindo algo a Deus, Deus não te dará uma pedra, e não te dará uma serpente, não te dará um escorpião. Deus está esperando por nós.
Diga, Deus está me esperando. Em Lucas 11, do 9 ao 10, diz: E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Diga comigo, qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Então diga comigo, Deus está esperando por mim. Deus está esperando que você peça. Deus está esperando que você busque. Deus está esperando que você bata. Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a solução. Deus vai dar o pão para aquele que pede. Deus vai te fazer achar, mas é aquele que busca. Deus vai abrir a porta, mas é para aquele que bate. Onde ou quem você busca a direção para a sua vida? Onde ou em quem você busca a direção para a sua vida? O que ou quem é a sua fonte? Nós estamos vendo que depender de Deus, como depender de Deus? É aceitando que Ele é a fonte de tudo. Quando você precisa de algo, você busca onde? Você busca com quem? Quem é a sua fonte? Quem é a sua fonte de sabedoria? Quem é a sua fonte de conselho? Aonde é a sua fonte de paz? Aonde você tem buscado paz e prosperidade? Se Deus, Ele é a fonte de tudo, e Ele pode suprir todas as nossas necessidades, você está buscando o amor aonde? O amor do seu pai? O amor de um homem, de uma mulher? Nos relacionamentos dos amigos? Aonde você está buscando o amor? Aonde você está buscando a resposta? Aonde você busca uma palavra de sabedoria, de conselho? Aonde você tem buscado a paz e a prosperidade que o mundo não tem? Se você quer realmente se entregar e depender em todas as áreas da sua vida, você precisa entender que Ele é a fonte de tudo. Ele supre todas as nossas necessidades. Aonde você tem procurado amor? Aonde você tem procurado a resposta? Aonde você tem procurado? Aonde você tem buscado? Em qual porta você tem batido? Se Deus, Ele é a fonte e é o nosso Pai provedor. Vamos ao segundo ponto. E repita comigo, como posso depender de Deus? Diga de novo, como posso depender de Deus? Confiando nele a cada dia. Aceitando que Ele é a fonte de tudo e confiando nele a cada dia. Diga de novo, confiando nele a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na Bíblia Nova, tradução, na linguagem de hoje, Filipenses 4, do 6 ao 8. Eu gostaria que você abrisse comigo esse texto. Livro de Filipenses 4, do 6 ao 8. Eu vou ler tudo seguido e no final você diga amém. Encontraram? Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vos precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogio, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Diga comigo, não se preocupe com nada.
Escreva no seu caderno, escreva na parede do seu quarto, da sua casa. Coloque esta frase na porta da sua casa, escreva e coloque na porta da geladeira. Mas você tem que saber que a Bíblia nos instrui, não se preocupe com nada. Preocupar-se é viver em pecado. Se preocupar não é um mecanismo racional. Se preocupar não é algo inteligente, muito menos espiritual. Se preocupar não é um hábito. Se preocupar é um pecado. Diga, preocupar-se é viver em pecado. E eu fico feliz, porque a pastora Carla falou assim, você não se preocupa com nada. Isso significa que eu não estou em pecado. Pelo menos nessa área. Agora pergunta para mim, por que, pastor? Por que é um pecado, pastor? Viver preocupado é duvidar do poder de Deus para reverter as situações da nossa vida. Nós temos de um lado a fé, do outro lado a dúvida. De um lado, a fé, a verdade e Deus. Do outro lado, nós temos a dúvida, a mentira e Satanás. De que lado você está? Você está vivendo preocupado ou sem se preocupar com nada? Provavelmente você está aqui pensando na conta de amanhã. Na conta que você tem que pagar o mês que vem. O que está te preocupando? A palavra de Deus nos instrui nesse texto de Filipenses 4, 6 ao 8. Logo no começo diz, não se preocupe com nada. Viver preocupado é duvidar do poder de Deus para reverter as situações da nossa vida. Preocupação é uma expressão prática daquilo que chamamos de ateísmo. Quando eu estou duvidando, eu estou vivendo na prática o ateísmo. Ou seja, Deus não existe na minha vida. Eu não acredito em Deus. Por isso que preocupar-se é viver em pecado. Diga, Senhor, me perdoa e me livra deste pecado. Diga, eu creio no Senhor. O Senhor é o Pai nosso, o meu Deus, que supre todas as minhas necessidades. Diga, o Senhor é o meu provedor. Agora, a ingratidão é a raiz de uma árvore que atende pelo nome de feitiçaria e rebelião. Você quer conhecer a raiz do coração de uma pessoa? Que tipo de árvore ela é e que fruto ela vai dar? É pela raiz da gratidão ou da ingratidão. A gratidão faz gerar uma árvore com frutos de fidelidade, doce e desejado. Agora, a raiz da ingratidão faz crescer uma árvore, a árvore da feitiçaria e da rebelião, que é intragável e que é amargo, e que será cortada e lançada no inferno. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus? Hoje você agradeceu pela vida que o Senhor te deu? Porque nós não podemos esquecer. Falamos que o pão representa as nossas necessidades. E qual é o direito que você tem para respirar o ar do Deus nosso? O que nós fizemos para termos o direito à vida? Na mão dele está a vida e a morte. Você tem agradecido pela vida? Você tem agradecido pelo que Deus tem feito na sua vida? Você tem agradecido pelo pão de cada dia? Porque com o coração agradecido, você quer confiar nele? Como posso depender de Deus, aceitando que ele é a fonte de tudo? Ele me deu vida, ele me dá vida, ele supre todas as minhas necessidades. Como posso depender de Deus? Confiando nele
a cada dia. E eu confio em Deus quando eu não me preocupo com nada. Eu confio em Deus quando eu oro sempre e com o coração agradecido. Tem um ditado que diz: se você agradecer às pessoas pelas pequenas gentilezas, logo, logo, elas farão grandes coisas para você. Sabe por que as pessoas param de fazer as coisas para nós? Sabe por que as pessoas param de nos ajudar, de nos abençoar? Sabe por que as pessoas param de andar com a gente? Porque a gente não tem um coração grato. Diga: Senhor, me dê um coração grato, para que todos os dias eu possa agradecer e testemunhar o que o Senhor está fazendo. Amém. Para todo mundo ver. Ele fala testemunhar, para que todos. Contarei ao mundo a tua bondade e justiça. Direi a todas as coisas que fizestes para me salvar. Foram tantas que eu nem posso imaginar seu número. Pessoa, para contar uma desgraça, rapidinho vai. Fala, liga, coloca nas redes sociais, vira um vírus, um lixo na rede social. Mas Deus faz tantas coisas e não tem uma palavra de gratidão. Eu acho que todos os dias nós deveríamos acordar e dizer, e escrever, e contar para todo mundo, jogar na rede social e virar um testemunho para o mundo. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Me dê o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos viver a oração. Vamos viver ela como Jesus ensinou e viveu. Você pode amanhã falar para todo mundo: Deus me deu mais um dia de vida. Deus me abençoou mais um dia. Eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Diga comigo: encher a mente com tudo que é bom. Este é o quarto ponto do texto de Filipenses 4, 6, 8. Versículo 8 termina: tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ele fala para que a gente venha a encher a mente. Se eu quero depender de Deus, eu tenho que aceitar que Ele é a fonte de tudo. E eu tenho que confiar nele a cada dia. E aqui diz: enche a sua mente, enche o seu coração e o seu ser de coisas boas, de coisas verdadeiras, de coisas dignas, corretas, puras, agradáveis e decentes. Aonde nós encontramos isso? Em qualquer livro? Em qualquer música? Aonde nós encontramos estas coisas para encher a nossa mente? Na novela Babilônia? Então por que você assiste? É em qualquer programa de televisão? É em qualquer música, funk? Nessas músicas pop rock? Essas coisas que nós enchemos a nossa mente? Músicas falando de crime, de assassinato, falando de sensualidade, de prostituição, as novinhas e tudo mais. É com essas coisas que nós enchemos a nossa mente. Estas coisas são boas, essas coisas são puras, essas coisas são agradáveis. Ele fala: enche a sua mente com estas coisas. Se Deus é a sua fonte, você vai procurar em Deus e na palavra de Deus encher a sua mente com a palavra, com os poemas, com os muitos poemas e cânticos, com as muitas histórias e biografias, com os inumeráveis conselhos, mandamentos e lei de Deus. Você vai encher a sua mente. Se você confia nele, enche a sua mente de Deus, da palavra que é espírito e que é vida.
não enche a sua mente de qualquer coisa. Onde encontramos o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Bíblia Viva, Isaías 26:3. O Senhor dará paz perfeita a todos que confiam nele, aos que concentram seus pensamentos nele. O Senhor dará, diga comigo, uma paz perfeita a todos que confiam nele. Os que concentram os seus pensamentos nele. Aonde os seus pensamentos estão concentrados? No que você tem pensado? Esse texto é lindo. O Senhor dará paz perfeita. A paz que o mundo não tem, que o mundo não entende. A todos que confiam nele. Você quer paz perfeita? Confie nele. Aos que concentram os seus pensamentos nele. Você está aqui concentrado na palavra de Deus? Ou você está pensando no seu futebol, no seu time, nas suas contas? Concentrem os seus pensamentos nele. Diga de novo comigo, como posso? É o último ponto para entender como posso depender de Deus. Pergunta para mim, pastor, como faço para depender de Deus? Terceiro e último ponto, compartilhando aquilo que Ele te dá. Eu confio em Deus quando eu compartilho com os outros aquilo que Ele me deu. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diga, o pão nosso. Você entendeu que não é o meu pão? Não é o pão meu de cada dia? O pão meu de cada dia é um egoísmo. É o pão nosso. É o Pai nosso. É o pão nosso. Não é o meu Deus. Não é o meu pão. O pão meu versus o pão nosso. Você pode dar sem amar. Como assim eu posso dar sem amar? Você pode pegar um prato de comida, porque uma pessoa bateu na porta da sua casa e está te incomodando, e você não tem amor no seu coração, mas para se livrar daquela pessoa, sem amor, eu dou. Entendeu? Sem amor, eu posso dar. Mas nunca poderá amar sem dar. Diga comigo, eu posso dar sem amar, mas nunca poderei amar sem dar. Porque quando você ama, você dá. Quando você ama de verdade, você dá. Você pode dar sem amar. Eu vou dar porque está sobrando. Eu vou dar para que ele pare de me incomodar. Eu vou dar para que as pessoas pensem que eu sou bom. Eu posso dar sem amar. Mas aquele que ama nunca vai conseguir viver sem dar. Eu dou porque eu amo. Se eu amo, eu dou. Sabe por que você é ofertante dizimista aqui? Porque você ama a Deus. Porque você ama a obra de Deus. Por isso que você é dizimista aqui. Por isso que nós entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo. Por isso que nós somos fiéis a Deus. Porque não tem como. Não tem como. Você pode dar sem amar. Você pode dar uma oferta e o seu dízimo. Você pode dar sem amar. Por uma religiosidade. Você pode dar simplesmente querendo comprar, trocar. Eu não amo, mas eu dou. Mas todo aquele que ama nunca poderá amar sem dar. Amar é dar e dar sem nenhum interesse em receber algo de troca. Por isso, se você dá a sua oferta, o seu dízimo, você devolve o seu dízimo, não é por interesse, não é por troca. Você pode semear e toda semente vai gerar uma grande colheita.
Você pode fazer um voto com um propósito, mas você dá, você devolve, você entrega, você oferta, você dizima, você dá a primícia, porque ama a Deus e a obra de Deus. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o verdadeiro amor. Você pode viver sem amar, você pode dar sem amar, mas nunca poderá amar sem dar. Se você ama uma pessoa, com certeza você já deu alguma coisa para ela. Você confia em Deus ou no dinheiro? É uma pergunta. Não precisa responder para mim, mas só para você. Deus é a sua fonte? Você confia nele? Ou confia no dinheiro? Quem é que paga as suas contas? O dinheiro ou Deus que te abençoa com a bênção da paz e da prosperidade? Em quem você está confiando? Mateus 19, 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sabemos que a riqueza é um dom de Deus. Não estou falando mal de quem é rico, de quem tem muito dinheiro. Eu estou somente perguntando, você confia em Deus ou no dinheiro? Porque Jesus mesmo disse, é mais fácil um camelo passar pela funda de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico confia no seu dinheiro, na sua força. E muitos pobres confiam na sua força, ao invés de confiar em Deus. Você confia em Deus ou no dinheiro? O pobre é rico em fé. Diga, o pobre é rico em fé. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Você não sabe que Deus é tudo o que você precisa, até o momento em que Ele é tudo que você tem. Eu vou repetir essa frase. Você não sabe que Deus é tudo que você precisa, até o momento em que Ele é tudo que você tem. Enquanto a sua fonte é o seu marido, enquanto a sua fonte é o seu trabalho, enquanto a sua fonte é o banco, enquanto a sua fonte é o governo, é o Bolsa Família, é o empréstimo, você não vai conhecer quem é Deus. Porque você vai conhecer quem é Deus e a fonte que Ele é. E o Pai Nosso, que é provedor e supre todas as nossas diárias, que é o pão da vida, só quando você não tiver mais nada. E Ele for o seu Deus. Você não sabe que Deus é tudo que você precisa, até o momento em que Ele é tudo que você tem. Quanto mais você doa daquilo que você tem, mais você é abençoado por Deus. Provérbios 11, 24, na Bíblia Viva. Quem reparte generosamente os seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais rico. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará perdendo tudo. Aqui ele fala que quem dá se torna ainda mais rico. E aquele que segura, que é mão fechada, e retém mais do que deve, esse empobrecerá.
e perderá tudo. Às vezes alguém chega para mim e fala: pastor, aquela pessoa tem 4 casas e não é dizimista. Amém? E o que ela teria se ela fosse dizimista? Porque 4 casas para ela pode ser muito para você que não tem nenhuma. E para ele pode ser pouco ou o suficiente. Mas para aquele que é fiel, é um número muito pequeno e limitado. Por isso muitas vezes olhamos com os nossos olhos. Pastor, eu não vou ser dizimista. Eu não vou ser dizimista, porque aquele lá não é. Ele não é e tem 4 casas. Tem 2 carros e 2 mulheres. É um podre, um prostituto. E ele tem 4 casas e eu não tenho nenhuma. Mas às vezes o que é muito para você não é nada para Deus. Porque se ele fosse fiel, com certeza ele não teria 4. Teria muito mais. Então muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos. Não olhe para os outros. Olhe para você. Olhe o que você tem e o que você pode dar daquilo que Deus te deu. Porque aquele que dá, prospera e enriquece. E aquele que retém, empobrece e perde tudo o que tem. Se coloque de pé. Diga comigo: o pão nosso de cada dia. Feche os seus olhos, coloque a sua mão, as suas mãos sobre o coração. Nós estamos aqui hoje fazendo a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o de amanhã, é o de hoje. É o maná, o pão de cada dia. Amanhã o Senhor dará o pão. Nós estamos vendo como confiar, como depender de Deus. E primeiro temos que aceitar que Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Como depender de Deus? Como? Confiando nele a cada dia. E tudo aquilo que Deus me dá, eu compartilho com quem não tem. Como posso depender de Deus? Compartilhando aquilo que Ele me dá. Porque se Deus me deu e eu dou, eu vou prosperar e enriquecer. Mas se eu retenho o que Deus me deu, eu vou empobrecer. E o que você quer? Você confia em Deus ou no seu dinheiro? Você tem dado daquilo que o Senhor tem te dado? Ou você está retendo? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que você tem hoje para dar? O que o Senhor tem te dado que você possa dar ao outro e ao próximo, ao necessitado? E você dando, o Senhor te abençoará, porque você tem a raiz grata e confia nele, porque Ele te deu o pão de hoje e Ele te dará o pão de amanhã. Quando retemos e não damos, isto é sinal de que não confiamos, não cremos que o Senhor dará amanhã. Você confia em Deus ou no seu dinheiro? Você tem confiado no dinheiro e tem estado feliz? Ele tem suprido as suas necessidades? Ele tem te dado paz e prosperidade? Ele tem feito você alcançar os sonhos e os projetos? Não olhe para a vida dos outros. A Bíblia diz que ela mostrará a diferença do fiel para o infiel, do dizimista para o não dizimista. É o Senhor que vai mostrar, não é você que vai ficar olhando. Encha a sua mente e o seu coração com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Siga o seu caminho. Cumpra você a palavra de Deus. Não olhe que tem ou que não tem.
ou que o seu irmão tem, ou que o ímpio tem, o que ele alcançou. Não adianta você olhar para uma pessoa ímpia e dizer, ele tem mais do que eu que sou fiel. Porque o Senhor diz que aquele que enriquece, o ímpio que enriquece é para a sua própria destruição. Mas o final é de pobreza e miséria, de falência. Ele pode ter 4 casas hoje, e você falar, Senhor, eu sou fiel, e eu não tenho nenhuma casa, eu estou morando de aluguel, aquela pessoa é infiel, aquela pessoa é um prostituto, aquela pessoa tem feito muitas coisas erradas, ela não ajuda, ela não abençoa, ela não te reconhece, e ela tem 4 casas, ela tem 2 carros. Você está olhando com os teus olhos, mas na hora certa o Senhor mostra a diferença. E a nossa Bíblia mostra, e o Senhor nos revela, que o final de todas as pessoas que retêm, que não dão, que não abençoam, que não o reconhecem, ainda que venham a enriquecer, esse dinheiro é para a sua própria perdição e destruição. Para que os seus filhos sejam levados e a família se desfaça, destruída pelas obras do inimigo. Por isso, guarde a sua vida. Enche a sua mente, o seu coração da palavra e dos princípios de Deus. Viva ele diariamente. Faça a sua parte e Deus fará dele. Deus vai te abençoar. Porque você confia nele para o pão de cada dia. Ele é o pão nosso de cada dia.